Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial que eu vou tentar fazer da maneira adequada aqui com você. Então já peço mil perdão pelos erros e pelo estado de saúde um tanto quanto baqueado. Vou mentir para vocês não, dormi mal à noite, acordei, achei que eu ia estar até bem, mas essa tal de dengue é um verdadeiro carrossel, sobe e desce, tá? Então deu agora a hora do almoço, me pegou direito e é muita dor no corpo, é uma coisa chata. Tá? E eu quero agradecer o pessoal que colocou dicas, tomar bastante coisa, alguns sucos, chás, muito interessante aí, eu segui, tá? Obrigado por quem deixou nos comentários lá, fiz questão de curtir e responder lá. Bora falar um pouco de política enquanto eu dou conta? Vamos lá? Vamos falar de CPMI, mas vamos falar do general Heleno e também do Braga Neto. O Braga Neto é o próximo a ir à CPMI de 8 de janeiro. O resultado a gente já sabe, vai ser igual o do general Heleno. A relatora já tem uma convicção formada e a gente vai comentar sobre isso. Também, pela primeira vez, o Congresso resolve fazer pressão contra as ações do STF. E aí, uma das medidas agora é criar a obstrução. E a gente vai falar um pouco sobre essa obstrução e vamos explicar para vocês do que se trata, o que isso funciona, tá bom? E outras pautas, se der tempo, a gente fala aqui nesse editorial ainda também. Mas bora começar de matéria. Vamos começar com a matéria do jornal Metrópolis. CPMI. Após mentiras, Heleno deve ser indiciado em relatório final. Isso aqui era mais do que previsto, tá? Que a senadora Elisiane Gama iria para cima do general Heleno, e o intuito é pegar todos aqueles que se alinham ao ex-presidente Bolsonaro. O fato é que o depoimento do general Heleno dividiu opiniões. Olha só o que essa matéria do Metrópolis diz. Parlamentares governistas da CPMI de 8 de janeiro dizem que, após mentir durante o seu depoimento na terça-feira, o general Augusto Heleno deverá ser indiciado no relatório final da comissão junto de Jair Bolsonaro. Então, ele já tem, mesmo sem ter sido ouvido, Bolsonaro não será ouvido, e aqui preste atenção, tá? É importante que você saiba. Bolsonaro não será ouvido, segundo uma matéria do próprio Reinaldo Azevedo, porque vai dar a chance dele se defender e pousar de vítima, entendeu? Dele falar o que está acontecendo, por que ele está respondendo aí várias ações na justiça, várias questões. Então eles não querem dar de forma alguma voz para que Bolsonaro possa expor a sua versão. Mas, juntamente com o Bolsonaro, é o que diz a matéria, tá? O general Heleno será indiciado. Então, provavelmente, Bolsonaro será indiciado também nesse caso. Na oitiva, a Helena afirmou, por exemplo, que o tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, não costumava participar das reuniões com o alto comando das Forças Armadas. Rapidamente, porém, fotos antigas foram resgatadas, mostrando Heleno e Cid ao lado de Bolsonaro em reuniões com os chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Olha só, não estou aqui para fazer a defesa do general Heleno, nem para advogar para ele, mas uma coisa é você estar numa reunião, outra coisa é você participar, ter voz ativa e dar opiniões. Um ajudante, um assessor, às vezes ele está num congresso, né? Vamos lá, eu vou pôr um assessor parlamentar. Ele está lá dentro do congresso. Ele está lá no congresso, mas ele não está participando dos debates, participando das discussões. Se aquele congresso tomar medidas que podemos considerar equivocadas, os assessores deveriam ser enquadrados juntos, torna-se ali uma falha multitudinária, igual o STF diz. Então, não seria uma foto que provaria que o general Heleno está mentindo, né? Ele tinha que provar que realmente Mauro Cid atuava e tinha poder de fala nas reuniões. Mas isso aí é um assunto para outro debate, né? Mas vamos lá. Agora, a gente vai pegar aqui o Silvio Navarro, que é jornalista, e eu achei interessante. Cada um expondo o seu ponto de vista. Então, a base do governo diz que o general Heleno vai ser indiciado juntamente com Bolsonaro. Já o Silvio Navarro, ele expõe o seguinte: o depoimento do general Heleno serviu para demonstrar
de vez a tese do golpe de Estado. Mostrou mais uma vez a omissão do ministro Flávio Dino e de outras autoridades. Essa CPMI foi feita para blindar o lado oculto do 8 de janeiro. Enfim, aí o Silvio Navarro ainda diz: o que vocês acham do depoimento do general Heleno na CPMI de 8 de janeiro? E aí ele faz a pergunta: olha, eu acho que foi mais do mesmo, sabe? Hoje, infelizmente, a gente começa a perceber que o Congresso Nacional ele está se perdendo numa pauta de rede social, tanto a direita quanto a esquerda, naquele intuito de fazer a lacração das redes sociais. Eles criticam tanto a direita, porque a direita consegue, a direita tem uma força. Se você pegar um cara como o Nicolas Ferreira, o cara é um monstro das redes sociais. E a esquerda tenta também trabalhar em cima da lacração. É ameaça de tapa na cara, enfim, você sabe muito bem como é que funciona. E aí, hoje, a discussão, o cerne, sabe, um debate maduro e sadio da política para realmente pensar no povo, não. Hoje é luta de poder, hoje é luta de barões em busca do poder. Infelizmente é isso que a gente percebe. Então, assim, o governo hoje, sabe, destituiu por completo a força de uma CPMI que tem um papel de investigar, sabe, inverteu o lado completo da investigação. Enfim, é uma coisa um tanto quanto complicada, né, de se falar. Então, acho que, apesar dos pesares, eu acho que parte da população já tem sua convicção feita de que houve omissão. Inclusive o próprio Estadão fala abertamente da omissão do governo. Outra parte da população acha também que a responsabilidade é da direita, que foi e depredou os prédios dos três poderes. Enfim, mas uma coisa é certa: a CPMI ela não está servindo para buscar a verdade dos fatos, ela está servindo de palco para político, e isso aí é ruim. Vamos falar agora de Braga Neto, tá? Matéria do Igor Gadelha, do jornal Metrópole. Desculpem as pausas, tá, pessoal? Às vezes eu paro para buscar fôlego e respirar. Braga Neto sinaliza disposição em depor na CPMI do 8 de janeiro. O general da reserva, Braga Neto, diz a aliados que deve comparecer à CPMI do 8 de janeiro, mas avalia ir ao STF para não responder algumas perguntas. Ele vai fazer a mesma medida do general Heleno, vai pedir, talvez até para não comparecer, mas aqui fala que ele vai comparecer, mas se vai reservar o direito de não fazer algumas perguntas, responder algumas perguntas, porque tem a condição de depoente. O depoimento dele está marcado para 5 de outubro. O que eu vejo, o que eu vislumbro dessa CPMI de 8 de janeiro, e agora essa última etapa, porque está chegando a última etapa. Bem dizer, 20 dias de CPMI, nem dias úteis, né? Aí 2 semanas úteis, uma semana útil mesmo, de verdade, da CPMI. Agora eles vão mirar naquelas pessoas que eles queriam pegar, que são os militares. E aí eu vou entrar numa matéria com vocês aqui sobre o Girão, tá? Eu vou entrar aqui no caso falando de uma das vitórias que o Congresso teve em relação ao STF. Eduardo Girão, que é senador agora pelo Partido Novo, ele escreveu o seguinte: em reação ao ativismo judicial do STF, derrubamos a sessão do Senado. Obstrução realizada com sucesso. Em uma iniciativa articulada que não via há tempos, a oposição ao governo Lula no Senado Federal acaba de mostrar força e derrubar a sessão em plena sessão deliberativa. O recado é claro: não aceitaremos mais desrespeito do Supremo às prerrogativas do Congresso brasileiro, que foi eleito para legislar. Orientei a obstrução pelo Partido Novo e relembrei os abusos da Corte na usurpação de competências para decidir sobre drogas, aborto, marco temporal e etc. Os partidos PL Nacional 22, Republicanos 10, que agora é base do Lula e foi contra o STF, tá?
progressistas foram decisivos. Parabéns também a toda a sociedade que tem se mobilizado no sentido de ajudar a Casa Revisora da República a se levantar nesse momento histórico e dramático que passa o nosso parlamento. Que a verdade e a justiça e o bom senso prevaleçam em nossa nação. Deus no controle de tudo, paz e bem. Enfim, a gente sabe hoje que não há muito o que fazer em relação aos poderes do Supremo Tribunal Federal por parte do Congresso, tá? Então, hoje, inclusive eu estava vendo uma matéria hoje que eu achei super interessante. A matéria foi do Metrópolis, Mário Sabino, não me recordo. Dizia assim: todos querem ser o poder moderador. O presidente quer ser o poder moderador, o Congresso quer ser, o Judiciário quer ser, os militares querem ser, o PGR quer ser, todos querem dar a última palavra sobre a decisão. Perdão. Só que não é assim que funciona. Existe uma Constituição, quer você goste ou não, quer desrespeitada ou não, ela está aí. E essa Constituição, ela define muito bem os poderes da República. E esses poderes da República, eles são muito bem definidos. Cabe o poder legislativo ao Congresso. Quando o Judiciário decide, por exemplo, na legalização do aborto, ele está tirando o poder de decisão do Congresso Nacional. É uma coisa inquestionável. É inquestionável. Não existe norma, não existe rúbrica. É só um artigo. É autorizado o aborto. Não é autorizado o aborto. É simples assim. Não precisa de interpretação da Constituição, não precisa de interpretação do STF, porque essa interpretação é criação de norma, não é interpretação da Constituição. Então, sem sombra de dúvidas, age bem o Congresso ao obstruir. E por que a obstrução ela é tão importante? Porque ela pressiona mais poderes contra o poder usurpador, no caso, né? Então vamos dar um exemplo aqui. O Congresso acusa o STF de ser o poder usurpador, ok? Ok, o Congresso acusa o STF de ser o poder usurpador. Aí, o Congresso agora, ele para de trabalhar. Não, nós vamos obstruir todas as sessões, não vota mais nada. E aí, nesse não vota mais nada, o maior impactado nessa decisão, que inclusive precisa da votação da lei orçamentária, é o Lula, é o presidente da República, que precisa que essas pautas andem. E aí, é inquestionável, porque o Lula não tem poder para pressionar o Congresso a colocar essas pautas. Ou seja, foi a maioria que decidiu contra pautas que eles não queriam julgar. Contra pautas como, por exemplo, o marco das terras indígenas. Aí, o próprio Lula agora vai ter que sentar e dialogar, porque não tem outro jeito de governar senão sentando e conversando. Vai ter que sentar, dialogar com os ministros do Supremo e pedir que eles manerem, porque senão o Congresso não vota nada. Esse é o primeiro ponto da obstrução de pauta. O segundo ponto é que, ao obstruir pauta, vai ter reação do STF. Ou o STF abaixa, ou ele reage. E se reagir, o Congresso vai querer reagir de volta. E o Congresso tem duas formas de reagir contra o STF. Tem muita gente que não entende, mas o Congresso é a palavra final da República. Não é STF, não é Judiciário. E eu vou te explicar o porquê. Porque se o Judiciário não tiver agindo da maneira que o Congresso age que ele precisa estar, abre-se um impeachment. Mas não é impeachment que eu estou falando, que é a palavra final. É um novo poder constituinte. Se o STF não começar a legislar, o novo poder constituinte ele é originário. E o originário ele não observa coisa julgada, ele não observa nada da Constituição anterior. Então, se o atual Congresso resolver criar uma nova Constituinte e falar, olha,
A partir de agora, os ministros, todos os ministros do STF que estão lá terão mais 2 anos de mandato e depois rua, e aí novos ministros do STF. O poder constituinte originário pode fazer isso. O poder constituinte originário, que começa na Casa Grande, ele pode falar o seguinte, lá no Congresso, ele pode falar o seguinte, olha, não teremos mais o STF escolhido pelo presidente, dissolve-se, tanto Congresso, presidência, vamos estabelecer o parlamentarismo. Vamos estabelecer aqui o semipresidencialismo. O Congresso tem todo o poder de mudar, seja por emendas, ou seja, obedecendo à Constituição anterior, ou seja, por uma nova Constituinte, zerando tudo e começando o Estado. É onde o Estado nasce, ele nasce do zero ali. Aí ali eles colocam aborto, se quiserem, ou proíbem um aborto se quiserem. Ali eles colocam liberação da droga, ou proíbe se quiserem. É dali, da nova Constituinte, que começa o Estado. Então, está entrando num tema tenso essa questão da obstrução e essa questão da reação do Congresso. Vamos ver o que vai dar nisso tudo, né? É isso, ó, até que eu consegui gravar, deu 16 minutos, tá bom? Obrigado. Se você reconhece aqui o nosso esforço de estando com dengue, gravando um vídeo para você com muito custo, dá uma força pra gente, vai? Grande abraço e até o próximo editorial.